Boa noite, pessoal. Estou aguardando um pouquinho para as pessoas irem entrando. À medida que forem entrando, a gente dá início ao nosso bate-papo de hoje. Na verdade, o nosso primeiro bate-papo, né? Nesse projeto, diria assim, que Deus colocou no meu coração, de estarmos conversando sobre Jesus, sobre quem Jesus é, diante de tanta coisa que a gente tem ouvido falar. A pergunta que nós vamos fazer hoje e tentar aqui não dar uma resposta pronta, eu respondendo para você, mas vocês me ajudando nisso, me ajudando nessa questão. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? E dar uma resposta a isso pode ser complicado nesse mundo em que a gente está vivendo, em que as pessoas têm muitas ideias acerca de quem é Jesus. Então nós vamos aguardar mais um pouco. À medida que as pessoas forem chegando, a gente vai começando aí então o nosso bate-papo. Vou dar mais alguns minutinhos. Queria saudar aqueles que já estão aqui. Eu tô com alguns codinomes aqui, né? Silvio Weiss, eu acredito que seja o Wesley, não é isso? Eu peço que vocês coloquem os nomes, né, para eu poder identificar quem é que está aqui conosco. Nós temos a Camille, John Nzin X, né? Então, Tiago, seja bem-vindo, professor Tiago. Gustavo Souza Gomes, seja bem-vindo. Larissa, bem-vinda, Larissa. A Penha, eu estou aqui com a minha família, né? Vem cá, dá um oi aqui pro pessoal que já está aqui com a gente. Boa noite. Vitória, a Penha. Boa noite. Elas não estarão aqui direto na live, né? Na frente da câmera, mas estarão aqui me dando esse suporte. A Vitória vai estar me dando um suporte logístico, se é que eu posso chamar de logístico, né? Mas vai estar vendo aí os comentários de vocês, os pedidos, né? As perguntas, para que a gente possa estar interagindo uns com os outros, ok? Então já são 9 horas e 4 minutos. 9h05, então a gente definitivamente começa. E quero agradecer desde já a presença de cada um de vocês. Karina, bem-vinda, Karina. Bom ter você aqui com a gente. Vince RK é o Eric? Eu acho que é o Eric, né? Bem-vindo, Eric. Larissa, Gustavo, professor Tiago, Maria Luísa, minha netinha, está aqui com a gente. RM Vieira, Rômulo Vieira, seja bem-vindo, Rômulo. Laene, que bom que você está aqui com a gente, Laene. Meus alunos aí, né? Que bom que vocês estão aqui. Alunos lá do Marinete. Eve Lacerda. Tiago Ferraz e Leodoro. Prazer, Tiago, em ter você aqui com a gente também. A Malu tá colocando: oi, vovó. Mandou para você aí. Oi, Laiane, tudo bem com você? Mandou um oi, professor, aí para mim.
Caroline Carvalho, bem-vinda, Caroline. Quanto tempo, né? Bem-vindo, bem-vinda. Sara, bem-vinda, Sara. Então vamos lá, pessoal. Qual o objetivo desse nosso encontro hoje aqui? O objetivo é a gente falar de Jesus, falar acerca de Jesus, conversar sobre Jesus, sobre qual a importância de nós falarmos de alguém que mudou o curso da história. Nós contamos o tempo dessa forma, em antes de Cristo e depois de Cristo, entendendo que Cristo é Jesus. O Cristo que nós chamamos de Cristo, aquele que nós entendemos pela Bíblia ser o ungido, a palavra Cristo quer dizer isso, ungido de Deus, é Jesus de Nazaré. Um Jesus que existiu, que nasceu lá na cidade de Belém, viveu na Galileia e teve a sua história marcada por uma mensagem de amor, uma mensagem de vida, uma mensagem de salvação, uma mensagem que faz com que a gente olhe para Ele, ainda que não de uma forma como aqueles que têm fé, aqueles que creem, aqueles que o têm como Senhor, né, olham, mas de uma forma, no mínimo, respeitosa. Jesus é respeitado, inclusive, em outras religiões. Afinal de contas, né, é bom falar disso aqui, a gente não vai falar aqui de religião, a gente não vai falar de denominação, a gente não vai trazer à sua mente a ideia de que você tem que vir para a minha igreja. A gente vai falar de um relacionamento com alguém que se fez presente aqui neste lugar e nos deixou uma mensagem e disse algo importante para nós, e mostrou algo importante para nós, e fez algo importante para nós. Então, a chamada do nosso encontro diz que esse encontro é para a gente orar. Diz que é para a gente ler a Bíblia e diz que é para a gente conversar, bater um papo. E eu quero começar esse encontro, depois dessa introdução, orando com você. Né? E à medida que você for ouvindo, interagindo com a gente, eu quero que você escreva também. Eu quero que você escreva aí, se você tem algum motivo para a gente orar, se você tem algum pedido de oração, coloca aí nos comentários. A Vitória vai estar lendo para mim o seu pedido de oração e nós vamos orar juntos aqui. Agora nós somos 13 pessoas. Né? A palavra de Deus diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Nós estamos aqui em 13, reunidos para conversar sobre Jesus. Para conversar em nome de Jesus. Se estamos aqui reunidos, independente da sua crença, independente da sua religião, né? Independente do que você pensa, nós estamos aqui reunidos em torno da chamada que foi feita. Quem é Jesus para você? Então estamos reunidos em nome dele. E ele promete: estarei no meio deles. E Jesus está aqui presente. Jesus está aqui neste lugar, aqui na minha casa, aí onde você está assistindo esse vídeo.
onde esse vídeo está sendo projetado, Jesus está aqui. Então eu quero convidar você a orar também em nome de Jesus. Vamos orar? Antes de eu fazer uma oração específica por cada pedido, eu vou fazer uma oração pedindo a bênção do Senhor sobre esses momentos aqui, tá bom? Eu vou pedir para abençoar os meus estudos. Os seus estudos? Ele falou oração para Deus abençoar os estudos da minha amiga Vitória Lamenha. Tá certo. Tiago, pode deixar que a gente vai orar por esse pedido. Obrigado pelo pedido, né? Uma preocupação, um pedido de oração pelo outro, né? Então vamos orar, vamos colocar nossas vidas diante de Deus. Senhor, muito obrigado, Deus, por este momento em que nós estamos aqui. Estamos aqui por causa de Jesus, em nome de Jesus, por Jesus, para conversarmos acerca de Jesus, para falarmos acerca de Jesus, aquele que a Tua palavra nos diz que é a vida, que é a luz, que é o caminho, que é a manifestação do amor do Deus eterno. Aquele que é a razão da nossa vida, a razão da nossa existência. Colocamos diante do Senhor as nossas vidas, cada vida que aqui está, cada vida que se faz presente aqui. Te peço, Senhor, que Tu estejas abençoando, que Tu estejas, ó Deus, iluminando as mentes, os corações, para que juntos possamos entender a Tua palavra. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém. Então, pessoal, vamos, depois desta oração, ler um trecho da Bíblia. Para começarmos, eu gostaria de ler um trecho do Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho quer dizer boas notícias, boas novas. Ele fala de boas novas acerca de algo que Deus tem para a nossa vida. Deus, o Deus que se revela na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, Ele trouxe para nós boas notícias. E o Evangelho é justamente isso, as boas notícias de Deus para a humanidade, as boas notícias de Deus para mim e para você. As boas notícias de Deus para toda a humanidade. E o Evangelho que nós vamos ler vai ser o Evangelho de acordo com João, segundo escreveu João. No primeiro capítulo, nós vamos ler alguns versículos do primeiro capítulo, mais especificamente dos versículos 1 até o 14, que diz assim: e à medida que a gente for lendo, você pode estar colocando a sua impressão, pode estar colocando aquilo que você entende, aquilo que você quer colaborar, né? Aquilo que você quer colocar. Mais uma vez repito, nosso objetivo não é trazer você para a minha religião, não é trazer você para a minha igreja, né? Ainda que seria um prazer se você viesse para a minha igreja, estivesse conosco, né? O objetivo é que você conheça sobre quem nós centralizamos a nossa existência. Diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Numa outra versão diz: no princípio era o verbo.
mas nessa versão, da Nova Versão Internacional, diz: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta, a vida, era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu. O que era seu? O mundo. O que ele criou. Nós. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós vamos parar por aqui. Eu quero que você coloque a sua impressão sobre esse texto que nós acabamos de ler. Aí, coloque aí nos comentários. Eu quero continuar saudando aqui Mara Monteiro. Que bom ter você aqui, prima. Que bom que você veio. Miguelzinho, gente boa. Que bom que você está aqui. Motoqueiro. Motociclista. Motoqueiro não, né? Piloto de corrida de moto. Então, o texto, ele diz para mim algumas coisas acerca daquele que é a palavra. Mais para frente a gente vai entender quem é esse que é a palavra. Mais para frente a gente vai entender quem é esse que estava desde o princípio, era desde o princípio. Versículo 1 diz justamente: no princípio era aquele que é a palavra. Ou seja, no princípio no momento em que todas as coisas estavam sendo criadas, no momento em que todas as coisas começaram a ser criadas, ele já era, ele já estava. Oi, Bárbara, tudo bem? Eu sei, você está aí com a gente, eu tenho visto seus vídeos, tá? Bárbara, Pedagogia do Brincar, legal, tenho assistido aí os seus vídeos aí, muito, muito bacana, mas enfim. Verdade. Tiago, boa contribuição. Uma das partes mais lindas da Bíblia. Fala capítulo 1 de João. Eu falei o quê? Falei João, né? Então, é uma das partes mais lindas da Bíblia porque fala justamente desse princípio. Eu sei, Bárbara. Estou te reconhecendo. O Petros disse oi. Oi, Petros. Deus abençoe vocês. Enfim, ele fala do princípio. Se a gente for pegar o primeiro livro da Bíblia, lá do Antigo Testamento, que é o livro de Gênesis, a gente vai ver que ele começa também com esta expressão, no princípio. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e etc. Então, do mesmo jeito que começa o livro de Gênesis, começa o livro de João, o Evangelho segundo João. Mas ele fala que lá em Gênesis,
o autor ele traz para nós a ideia de que todas as coisas estão sendo criadas a partir da ação verbal de Deus, a partir da palavra que cria. Disse Deus: haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Disse Deus: haja firmamento, haja separação entre as águas. E à medida que ele vai falando, à medida que ele vai determinando através da sua palavra a criação, as coisas vão sendo criadas. O mundo vai sendo criado. Tudo vai sendo criado. E ele diz: no princípio era aquele que é a palavra, João dizendo. Ou seja, a ação verbal de Deus é vista aqui como sendo não simplesmente uma ação verbal, uma palavra, mas alguém, uma pessoa. E esse texto do primeiro capítulo de João, ele traz um jogo de palavras em que ele diz, olha, Jesus, melhor dizendo, aquele que é a palavra, o verbo, a ação verbal de Deus, ele estava no princípio. Ele já existia antes que todas as coisas viessem a existir. Porque até esse conceito de existir, né, o verbo usado aqui, ele é o verbo ser na nossa língua, ou estar, mas ele pode também significar existir, mas ele dá essa ideia de ser. Ser por si só. Tem alguém me dando boa noite, professor, aí. Boa noite. É o Assis. Assis, bota aí também qual o seu primeiro nome para eu lembrar quem você é. Tá? Para eu saber quem você é. Ok? Muito bom ter você aqui com a gente. Então, esse que era a palavra, ele é visto por João como uma pessoa. Uma pessoa que era. Uma pessoa que é, uma pessoa que sempre existiu, que não houve um momento da história ou fora da história em que ele não tenha existido. Ele sempre existiu, ele estava desde antes do início de todas as coisas. Ele estava no princípio de todas as coisas. E é justamente esse jogo de palavras. Ele era, ele não veio a existir, ele era no princípio. E o verso 3 diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ou nada do que existe teria existido se ele não tivesse feito. Com isso nós entendemos então que esse verbo é o agente da criação. É o agente da criação. O texto continua dizendo que ele também é a luz. Ou melhor dizendo, que nele estava a vida. Nele estava a vida. Ou seja, se eu vivo, se você vive, se nós vivemos, se existe um conceito de vida, de existência, de ser, isso parte dele. Isso tem sua origem nele, está nele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz que nos ilumina como seres humanos, ilumina a nossa razão, mas também a luz que nos ilumina de uma forma espiritual. E eu vou adiantar para a gente não ficar nesse monólogo, né, que eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Se você está entendendo,
Aí estão os meus alunos aqui implicando um com o outro já. Vou ter que chamar a atenção deles aqui, olha só. Meu Deus do céu. Então vamos lá. Lá no versículo 14 diz assim. Esse versículo é um versículo chave para nós. Aquele que é a palavra tornou-se carne. Ou seja, aquele que era a palavra, que estava no princípio, estava desde o princípio, aquele que era o princípio da criação, aquele que era o agente da criação, aquele que estava com Deus e aquele que era Deus. O que significa isso que era Deus? Aquele que tinha a mesma essência que Deus, a mesma vida que Deus. Boa noite, Rui. Que legal ter você aqui com a gente, cara. Legal. Muito bom. Aquele que estava desde o princípio de todas as coisas, que criou todas as coisas, ele é o agente da criação, ele que sempre existiu, ele que é a origem da vida, ele que é aquele que ilumina nossa mente, que nos dá razão, nos dá inteligência. Obrigado, Laine. Ele que nos dá vida de verdade, ele é aquele que é a palavra. E aquele que é a palavra, no versículo 14, diz assim, tornou-se carne. Os meus alunos vão lembrar disso, né? A gente estudou no 9º ano uma figura de linguagem chamada personificação. Personificação é quando você pega, por exemplo, uma planta e diz, a planta me faz muito bem. A planta o que uma planta pode fazer assim? O que a gente pode usar como exemplo para personificar essa planta? A planta trouxe alegria para esta casa, trouxe cor a esta casa. A planta não traz nada, a planta não age. A planta é uma planta, ela está aqui, é uma planta. Mas quando eu digo que a planta faz alguma coisa, eu estou personificando a planta. Isso é uma figura de linguagem, né? A planta não faz as coisas literalmente. Enfim, ela é só uma figura de linguagem para melhorar a nossa maneira de falar, para trazer mais beleza. Isso é personificação. Mas o que João está fazendo aqui não é a personificação daquele que é a palavra como uma figura de linguagem. Ele está sendo literal. Ele está dizendo que aquela pessoa que era o verbo, aquela pessoa que era a palavra, o agente de Deus na criação, ela literalmente se faz presente. Ou seja, Deus, porque Ele é Deus, se mostra, desce, vem a este mundo, se faz gente como eu e como você, se faz uma pessoa como eu e como você, se faz carne. Ele vive. Tem uma tradução que diz assim, tabernaculou entre nós e viveu entre nós. E vimos a sua Shekinah, a sua glória, a glória que descia lá na tenda, lá no tabernáculo em Israel, que era um tipo, uma manifestação desse poder, dessa presença de Deus. Esse verbo,
ele se apresenta aqui. Ele vem e mostra para nós que ele quer fazer algo na minha vida e na sua vida. Então, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E o apóstolo João está dizendo, vimos a sua glória, vimos a sua presença. A presença de quem? A presença de Deus. A glória como do unigênito do Pai. Do unigênito é único em essência. Não é gerado, porque ele sempre existiu. Ele não é único que foi gerado, mas único que tem o mesmo gene, a mesma essência do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse é Jesus. Eu quero ler um versículo que está lá no mesmo capítulo, o versículo 29, que diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu tenho que explicar para você o que é pecado. Pecado, a palavra grega para pecado tem a ver com errar o alvo. Quando o guerreiro mirava com a sua flecha num determinado alvo, ele disparava, mas errava. Ele não acertava no objetivo para o qual a seta tinha sido mirada, tinha sido designada. Errar o alvo, então, para nós é não estar de acordo com o projeto do Criador. Porque o Criador, o Pai, ele me criou, ele criou você para o louvor da sua glória. Ele me criou e criou você para que você tivesse uma vida plena, para que você fosse plenamente satisfeito e realizado na sua presença. Errar o alvo, então, é estar afastado. Afastado não da igreja, afastado não de mim, afastado de Deus. Afastado do Criador. O Criador que nos criou para que pudéssemos estar plenamente realizados e satisfeitos nele. Por que nós sofremos? Por que nós passamos por dificuldades? Por que nós passamos por dias difíceis emocionalmente, mentalmente? Por que a nossa alma, muitas vezes, ela sofre? O salmista declara isso com muita veemência. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te lamentas, porque sofres. Aí ele diz: confia em Deus, porque Deus nos criou para estarmos satisfeitos e plenamente realizados nele. Plenamente realizados nele. Errar o alvo é quando nós nos afastamos desse objetivo. Errar o alvo é quando nós nos afastamos desse projeto de Deus para a nossa vida. Errar o alvo não tem a ver com aquilo que você faz ou deixa de fazer. Porque aquilo que você faz ou deixa de fazer tem a ver com o fato de que você está errando o alvo ou está acertando o alvo. Errar o alvo é estar num completo estado de rebeldia contra o projeto da sua existência. Qual é o projeto da sua existência? É estar
completo, realizado, plenamente satisfeito e realizado em Deus. Não é plenamente satisfeito e realizado no seu trabalho, não é plenamente satisfeito e realizado na sua empresa, não é plenamente satisfeito e realizado dentro da sua casa, não é plenamente satisfeito e realizado com a sua sexualidade. Afinal de contas, aliás, isso aí é um tema recorrente, né? Na sociedade hoje, principalmente na sociedade de hoje. Mas é estar plenamente satisfeito e realizado em Deus. Porque é Ele quem nos realiza. É Ele quem mostra para nós como nós devemos estar, viver. Ele quem mostra para nós o projeto da nossa existência. Então, Jesus diz assim, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é o pecado daqueles que estão na igreja, não é o pecado daqueles que fazem tudo certinho, que cumprem rituais, não é o pecado daqueles que tentam viver uma vida correta, justa, ainda que algumas coisas, né, sejam reflexo disso, ainda que seja reflexo disso, tira o pecado do mundo, tira o pecado de todas as pessoas. De todas as pessoas que buscam a sua satisfação e a realização da sua existência nele. Então é para isso que ele vem. Para trazer você de volta à razão da sua existência. A razão do que você é. A razão do alvo para o qual você foi criado. Boa noite, Kenny. Que bom ter você aqui com a gente, viu? Thaís também, é bom ter você aqui. Então é isso, pessoal. Eu não vou demorar muito, falar muito, mas eu quero que você fale. Eu quero que você coloque aí a sua impressão. Afinal de contas, a gente disse que teria um bate-papo hoje aqui. Momentos de oração. Se você não quiser colocar a sua impressão sobre o texto, né, coloca seu pedido de oração, coloca o que você quiser. O Rodrigo falou assim, o que o senhor acha de pessoas que pregam o evangelho romantizado? Explica melhor, Rodrigo, o que seria um evangelho romantizado? Seria um evangelho que está fora da realidade, seria isso? Um evangelho fictício, é isso? Esclarece para mim, por favor. Ele esclareceu? O Tiago falou, palavra muito significante, tio, a beleza e a simplicidade do evangelho na pessoa de Jesus. Muito bom, Tiago. A beleza é a simplicidade do evangelho na pessoa de Jesus. A simplicidade do evangelho na pessoa de Jesus. Tem um livro do C.S. Lewis que diz justamente isso, né? O título do livro é O Evangelho Puro e Simples. O Evangelho é simples. O Evangelho é simples. Né? As pessoas tentam dificultar o Evangelho. Bom, Rodrigo, eu estou tentando aqui pensar, né, no que você falou com a gente. Evangelho romantizado, né? Um evangelho... Eu entendo romance como sendo uma narrativa de ficção, né? Onde as pessoas não vivem com o pé no chão, não vivem de acordo com a realidade, onde, por exemplo, eu como ser humano vivo uma vida sem sofrimento, eu como ser humano vivo uma vida lá no topo, né? Porque afinal de contas eu sou filho de Deus, né?
uma vida romantizada, talvez uma vida que não aceite que um evangelho romantizado, aliás, um evangelho que não aceite, por exemplo, que você fique doente, que seu filho fique doente, que não aceita as intempéries da vida, as adversidades. Hoje está sendo um dia triste para mim, né, para um amigo grande, para grandes amigos, né, não só um amigo, um grande amigo, para dois grandes amigos, né, para uma família, por conta de uma mãe, uma avó que partiu. Aí a gente pensa, partiu, foi para a glória, foi viver com Jesus. É isso que nós cremos, né? É isso que nós cremos de fato. Mas fica a dor da saudade, a perda de uma pessoa que conviveu por muitos anos, por toda uma existência da pessoa que foi criada, que foi acolhida, que foi cuidada por ela, né? E a gente pensa, sentimento de luto é para os outros? Não, sentimento de luto é para nós. Luto é para nós. Nós ficamos enlutados. Nós ficamos doentes. Nós passamos por dificuldades. Nós passamos por problemas. Nós temos sofrimento. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. É a certeza de que nós temos, de que apesar dos sofrimentos, apesar do luto, apesar da dor, apesar da doença, apesar das adversidades, nós temos alguém que veio. É um texto lindíssimo que eu gosto muito, é de Filipenses, no capítulo 2. Vou ler rapidinho aqui. Que diz assim: seja a atitude de vocês, a partir do versículo 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Tornando-se semelhante a mim e a você. Ou seja, ele sabe como a gente sente, o que a gente sente. Ele sabe a dor que nós sentimos, as adversidades que nós passamos. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, além dele, embora sendo Deus, não considerou que o fato de ser Deus fosse algo que ele devia apegar-se, mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. Ou seja, ele é Deus, se faz homem, como homem ele se faz servo, sendo encontrado em forma humana, ele humilha-se a si mesmo. Não, ele é humilhado por outros, não. Ele humilha-se a si mesmo, ele se faz humilde, ele se coloca embaixo para servir. E foi obediente até a morte e morte de cruz. Por que eu estou citando isso? Porque a gente sabe que Jesus, a gente está lendo aqui uma ideia de que Jesus é Deus em João. João é escrito com esse propósito. Esse é o prólogo que nós acabamos de ler, é o prólogo de João. João está dizendo justamente isso, né? Que Jesus é Deus. Jesus é Deus que se faz homem. Jesus é Deus que vem aqui. É o Deus transcendente, o Deus intocável, inimaginável, intransponível,
o Deus que nós não conseguimos ver, perceber, como aquela música daquele grupo Preto no Branco, Ninguém Explica Deus. É esse Deus que, embora a teologia traga uma definição, eu não digo definição porque Deus não é alguém que se possa definir, né? Definir, eu entendo que seria limitar, né? Deus não é ninguém que se possa limitar. Mas é esse Deus que lá no Antigo Testamento você não podia estar na presença dele assim, visualmente, corporalmente, porque se você visse Deus, você seria fulminado. Seria fulminado por quê? Por causa justamente da nossa falta de santidade, por causa do nosso pecado. Porque nós somos falhos. Erramos o alvo. E a santidade de Deus impede que nós nos aproximemos dele, por causa do pecado que há em nós. Esse Deus, ele se faz presente. Ele habita aqui. O Deus transcendente se faz imanente. O Deus inimaginável diz, olha, se você olhar para mim, fala isso para Felipe, né? Se você olhar para mim, Felipe, você vai ver o Pai. Eu e o Pai somos um. Tanto tempo estou com vocês e vocês ainda não sabem que se você olhar para mim, você estará vendo o Pai? É isso que ele diz. Então ele conhece você, ele conhece o seu problema, conhece a sua necessidade, conhece a sua dor. Ele sabe o que você está sentindo agora. Mas não é um saber que não se preocupa, não é um saber que não se importa, não é um saber que não se envolve, mas é um saber que se envolve. É um saber que não é só um saber intelectual, mas é um saber que quer se envolver, quer saber mais, quer que você diga, quer se relacionar. A palavra criadora, a ação criadora, a ação verbal que diz haja luz e a luz passa a existir, ele se personifica não como uma figura de linguagem, mas ele se personifica, ele não se personifica, ele se humaniza. De maneira que ele vem para mostrar para mim e para você quem Deus é. Quem Deus é? Quer saber quem Deus é? Olha para Jesus. Quer saber quem Deus é? Olha para Jesus. Agora ele se mostra, ele vem para mostrar o que é a verdadeira humanidade. O que é a verdadeira humanidade? É a humanidade que se compadece. É a humanidade, se compadecer é sofrer junto. É a humanidade que vê o faminto e supre a sua necessidade de comida. É a humanidade que vê aquele que está doente e vai lá, vai visitar, vai buscar, vai estar com ele, vai procurar ajudá-lo, procurar a cura. É isso. Enfim. Rodrigo, não sei se eu fui claro ou se eu divaguei aí na resposta. Enfim. Fica à vontade para interagir.
Temos pedidos de oração, Vitória? Não, só aquele do Thiago. Só o do Tiago. Tem mais algum outro pedido de oração que você gostaria de colocar? Coloque aí o seu pedido. Vamos orar, então. Vamos orar pela vida de cada um de vocês que aqui estão. Vamos orar pedindo as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Vamos orar para que Deus esteja abençoando a sua vida. Deixa eu ver aqui quem é que está aqui comigo ainda. Tem um monte de gente, eu não consigo aqui interagir com todo mundo. Vitória consegue. O Rodrigo falou exatamente isso. Jesus é amor, refrigério e cura, mas às vezes esquecem de incluir que sofreremos por amor a Ele. Verdade. A tia Kenny pediu para orar pelo Jonatas, o sobrinho dela. E a Yasmin pediu para orar pelo Caleb, o filho dela, que está doente. Caleb está doente, vamos orar pelo Caleb. A Kenny pede oração pelo... Pelo Jonatas, o sobrinho. Ah, tá, pelo Jonathan. Tá bom, vamos orar pelo Jonathan. Depois as pessoas ficam frustradas por aí, por não conseguirem atender as expectativas, né, Rodrigo? É isso mesmo. Mas a gente está buscando viver essa realidade que é Cristo, que é Jesus, entendendo que nós somos mãos, pés, braços, voz, né? Nós somos aqueles que abraçam, que cuidam, que buscam. Esse é o nosso papel, é mostrar a humanidade que Cristo veio mostrar. E propagar a sua divindade. Vamos orar por esses pedidos. Ok? Obrigado, Rodrigo, pela sua contribuição. A Ione está pedindo para orar por ela. Ione, vamos orar por você. Deixa eu falar aqui da Ione. A Ione é uma amiguinha minha de 48 anos atrás, né, Ione? Nós nos reencontramos aí pelas redes sociais. Nós brincávamos juntos quando a gente tinha 7, 8 anos. Eu não sei qual bairro ali, próximo à Trindade, em São Gonçalo, quando eu morava um tempo lá com os meus avós, né? Tinha uma família ali do lado que nos era muito preciosa, né? E foi bom reencontrar a Ione. Vamos orar pela sua vida, Ione. Pela sua vida, pela sua família. Amém? Então vamos orar. Eu quero agradecer a todos vocês que participaram aqui conosco, tá bom? Que Deus abençoe a vocês. Eu queria fazer uma proposta, né? Rede social, né? Esse vídeo aqui não tem como a gente interagir muito, né? Então eu quero pedir você, se você quiser, de repente na próxima terça-feira já, ou em algum momento, né, a gente programar isso direitinho, mas a gente se encontrar numa sala de reunião virtual, claro, né? Numa sala de reunião virtual. Hoje chegamos aí a ter 17 pessoas nesse encontro, né? Se você quer participar aí, nós vamos participar, nós vamos abrir uma sala e vou estar divulgando aí. Deixa o seu nome, né, no direct, deixa o seu nome e seu e-mail para que a gente possa, seu e-mail, né, seu WhatsApp, o que você quiser, deixa para mim no direct e a gente vai estar na próxima semana já abrindo uma sala de reunião para a gente poder se encontrar e bater papo. Se você quiser interagir, a gente vai conversar aí mais sobre Bíblia, sobre oração. Eu tenho 5 minutos? Não tenho certeza, acho que sim. Tá. Então eu tenho 5 minutos para a gente orar, tá bom? Vamos orar então? Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer, ó Deus, por cada vida que nesta noite
esteve neste encontro, neste bate-papo, nesta reunião que nós fizemos aqui no Instagram. Muito obrigado, Senhor, por cada vida. Quero colocar esses pedidos diante do Senhor, esses pedidos que foram feitos. Coloco diante do Senhor a vida da Vitória, Senhor, como o Tiago pede, Senhor, que Tu estejas abençoando os estudos dela, que Tu estejas dando a ela tranquilidade, calma para estudar. Quero agradecer a Ti pelos meus alunos que aqui estiveram também, que Tu conduza-os, ó Deus, nos Teus caminhos, ó Deus, que eles possam olhar para Jesus e entender a razão da vida. Que Tu possas também, Senhor, abençoar a vida do Caleb, Senhor, que hoje está precisando de cuidados especiais, ó Deus. Cuida dele, Senhor. Tu és médico, médico dos médicos. Tu és Jeová Rafá, aquele que pode curar. Cuida do Caleb. Tu és, ó Deus, o Deus de toda provisão. Abençoa o Jonathan, ó Deus, esse menino que temos orado por ele há muito tempo, Senhor, que Tu continues abençoando a vida dele e a vida de todos os familiares, ó Deus, a vida da Nazaré, a vida da Kenny, da Priscila, a vida de todos, ó Deus, do avô, da avó, ó Deus, cuida desta família de uma maneira especial e cuida da vida do Jonathan, ó Deus, cuida, Senhor. Senhor, queremos Te pedir, ó Deus, de uma maneira especial pela família da avó Amélia, ó Deus, pelo Rogério, pelo Paulo, pela Esther, pela mãe deles, ó Deus, pelo tio. Pessoas, ó Deus, que hoje estão chorando a perda de uma pessoa tão querida. Sabemos, ó Deus, que a irmã Amélia está nos Teus braços. Sabemos que ela está cuidada por Ti. Peço Teu consolo sobre a vida daqueles que ficam e choram. Sabendo, ó Deus, que Tu és o Deus de toda a consolação. Te agradeço, ó Deus, porque até hoje, durante 7 meses, nós estivemos orando por uma questão especial, Senhor, e Tu tens mostrado a Tua resposta. Tu tens mostrado, Senhor, que não estás alheio às nossas questões, às nossas queixas, aos nossos pedidos, às nossas orações, porque Tu és Deus presente. E te fizeste presente na pessoa de Jesus Cristo. E é por meio dele que nós oramos, te agradecemos pela vida de cada pessoa que esteve conosco aqui. Em nome de Jesus, cuida deles, que eles possam seguir em paz, em tranquilidade. Abençoa-os, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida, que Deus continue te abençoando. E se você quer continuar tendo esse encontro conosco às terças-feiras, às 21 horas, venha. Coloca seu nome lá, seu e-mail, seu número do WhatsApp, um meio de comunicação para eu poder passar um link para você passar a fazer parte aí desses nossos encontros. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe todos os seus. Um grande abraço, fiquem na paz. Bom ter visto aí muitos que estiveram aí conosco, que há muito tempo não via. Foi muito bom estar com vocês. Um grande abraço. Estou tentando desligar aqui. Fica com Deus, Kenny. Deus te abençoe também. Deus te abençoe, Miguelzinho. Deus te abençoe, Gabriela. Bom te ver aqui. Manda um abraço para o Bira e para a Vanessa e para os seus irmãos. A Ana Cristina estava aí também. A Thaís, depois da Sierra. Dá para você clicar aqui. Cadê? Peraí, deixa eu voltar aqui um pouco.
Mércia, obrigado pela presença. Ione. Tá bom, Ione, manda pra mim. Ah, já tem o seu WhatsApp, né? Vou mandar o link pra você. Não tem o seu WhatsApp. Eu vou mandar aí. Tira print. Vamos pensar nisso, Wesley, de fazer outros dias, sim. Deus Beijo, te tia abençoe. Kenny. Manda pra mim. A Mércia. Ó, a Alexia mandou abraço. Mércia, um abraço, Mércia. Deus te abençoe. Gustavo Santos. Rodrigo, Júnior, Deus abençoe. Júnior é o Anderson, né? Deus te abençoe. Laene. É isso, pessoal. O Guga. Guga tá aí também. Abraço, Guga. Que Deus te abençoe. Alexia. Marcos Belão. Miguelzinho. Alô, Júnior, Guga, Matias, é teu aluno. Felipe Matias. Que bom, Felipe, que você tá aqui com a gente, rapaz. Tô com saudade de você, viu? E Alexia Gabriela Martins. Tá. Isabela, Belão. Isabela, Belão. Família tá aí, né? Malu também, Deus abençoe vocês, tá? Eu não sei como é que termina isso aqui. É só apertar o X. Beijo a todos. Fiquem com Deus.